Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Estamos todos felizes. Quero desde já parabenizar, irmãos, pelos 76 anos de história aqui da ICPI de Água Fria. Irmãos, vocês são, mesmo que não saibam, um referencial para todos nós, principalmente para nós ali em Caruaru. A gente olha para Água Fria, olha para a igreja, olha para o trabalho que vocês têm desempenhado, olha para a forma de liderança que o pastor Edivan tem trabalhado com a sua liderança e com a igreja, e tem olhado como um referencial para a gente. E a gente quer parabenizar porque 76 anos, houveram muitas lágrimas, muito suor, até sangue derramado, mas também houve muita alegria, muito sorriso e muita vitória. E vocês estão de posse de vitória, para a glória de Deus. Eu quero agradecer por esse privilégio de poder participar no dia de hoje deste culto junto com os irmãos, em nome de Jesus. Desde já, os irmãos, posso abrir a sua Bíblia? Evangelho de João, capítulo de número 15, versos do 1 em diante. O Senhor Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Até aí. Irmãos, ontem eu assisti a pregação do pastor Joalisson. Eu assisti a pregação toda. Ele fez a exposição do texto. Hoje de manhã eu vim para a ceia do Campo Unificada e vi o pastor Edivan fazendo a exposição do texto e pregando. Eu olhei e disse: meu Deus, eu vou falar mais o quê? O que é que eu tenho para falar depois de ouvir o pastor Joalisson e o pastor Edivan, dois referenciais de pregação na nossa ICPI? Não tem muita coisa para falar mais do que ele tenha feito ou falado. E eu disse assim: agora eu vou abrir a Bíblia, vou ler o texto e vou dizer: faça tudo que ele vos disser. Amém, irmãos? É tempo de frutificar. Glória a Deus por isso. É tempo de frutificar. Irmãos, esse texto está dentro de um contexto em que o Senhor Jesus está nas últimas semanas de sua vida. Jesus, ele havia passado 3 anos e meio, já estava no final da sua caminhada aqui na terra, e ele havia chamado os seus discípulos e dado uma notícia muito triste para os seus discípulos. Ele tinha dito que agora era necessário que ele partisse, porque ele estava cumprindo um propósito, cumprindo uma missão. E os seus discípulos, quando ouviram essa notícia, eles se desesperaram diante dessa notícia. Jesus tem que dizer para eles no capítulo 14 de João: não se turbe o vosso coração, não se desesperem, não se atribulem, não deixe o seu coração ficar atribulado. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eles estavam desesperados diante dessa notícia. Jesus agora, no capítulo 15, ele tem que reunir os irmãos novamente, os seus discípulos, para dizer para eles: vocês têm uma missão. Ele havia falado: eu tenho que partir,
vou preparar o lugar, voltarei para buscar vocês para morar comigo. Mas, ei, olha para cá, como diz o pastor Edivan, vocês têm uma missão. Eu vou partir, mas vocês precisarão dar continuidade àquilo que eu comecei. Vocês precisam frutificar. Vocês precisam dar frutos, e muitos frutos. Jesus agora vai usar uma metáfora, e ele vai se colocar numa situação de uma árvore que ele chama de videira. Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai, ele é o lavrador, o agricultor, aquele que cuida da videira. E vocês participam comigo desse processo, como os galhos, ou os ramos, ou as varas dessa videira. Vocês estão conectados comigo. A gente escuta muito falar em conexão, né? Está todo mundo conectado no Wi-Fi, nas redes sociais, na internet. Mas Jesus disse, vocês precisam estar conectados em mim, porque sem mim, nada podeis fazer. Vocês precisam estar ligados na videira. E a mensagem central desse texto é exatamente essa. É estar ligado em Cristo. É permanecer ligado em Cristo. É permanecer conectado nele. Porque é dele que emana esses frutos. É da videira que é gerado os frutos que os ramos irão produzir. Esses frutos não são gerados pelos ramos. Os frutos são gerados da videira. O Pai está cuidando desse processo, que outrora era uma semente, que depois foi cuidado ou lavrado, e agora se torna uma árvore frutífera. Chegou o tempo. Passou o tempo em que era semente. Passou o tempo que estava crescendo e se desenvolvendo. Jesus está dizendo, agora é o tempo de frutificar. O que passou, passou. O processo foi bom, o processo foi gostoso, mas não interessa. O que interessa é, e agora? A partir de agora, e de agora em diante, como será? É tempo de dar muito fruto. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão caladinhos, mas estão entendendo, né? Olha para cá. É tempo de frutificar, irmãos. É tempo de dar fruto. O tempo da preparação, pastor Edivan, é um tempo que às vezes nós que estamos trabalhando com a liderança, nos sentimos angustiados, porque a gente quer ver frutificar mais rápido. A gente olha para a igreja às vezes, a gente parece que ninguém está entendendo o que eu estou falando. Eu estou falando o tempo todo, irmãos, a gente precisa frutificar. Eu estou trabalhando lá em Caruaru, e eu o tempo todo dizendo a mesma coisa, a gente precisa frutificar. Tem hora que eu digo, em nome de Jesus, irmãos, acorda. É tempo de dar frutos. Irmãos, estamos saindo do meio de uma pandemia, onde a gente viu coisas que, pelo menos eu, nunca havia visto antes. Vidas partindo. Parecia que a qualquer momento Jesus estaria raiando. Eu pensei que estávamos nos finais dos tempos, realmente ali naqueles últimos momentos. É claro que sabemos que estamos nos finais dos tempos, mas parecia que era o último momento. E eu dizia, o que a igreja está pensando? Onde a igreja está? Como a igreja está reagindo diante disso? Os sinais dos fins se aproximam e nós precisamos frutificar, irmãos. Não há mais tempo de perder tempo. Jesus está dizendo para os seus discípulos, vocês precisam entender. Vocês precisam dar frutos. Vocês precisam frutificar. Quantas vidas estão partindo, irmãos, nesse momento? E quantas vidas que já partiram? E eu olhava para a igreja e dizia, a gente tem que fazer alguma coisa, pastor Edivan.
A gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que se movimentar, a gente tem que se mobilizar. E aí veio a estratégia de sair na frente dos hospitais ali. Alguns pastores estavam fazendo, vamos lá falar de Jesus. As pessoas olhavam ali, a gente aproveitava para falar de Jesus, mas eu sabia que isso era muito pouco, porque isso era somente anunciar. Eu precisava muito mais do que isso, e era isso que Jesus estava querendo dizer para os seus discípulos: vocês precisam fazer discípulos. Não é somente evangelizar, não é somente proclamar, mas é deixar a semente, é frutificar. Isso falava muito ao meu coração. E aí, pastor Edivan, a gente se depara com o versículo 8, depois de tudo que foi exposto ontem e hoje pela manhã. Eu encontro no verso 8 desse texto uma mensagem para a igreja, para que nós pudéssemos refletir nele. O verso de número 8. Quando Jesus está concluindo essa ideia, e Jesus vai dizer assim: olha, o meu Pai é glorificado nisso. E aí quando eu leio isso bate no meu coração, isso impacta em mim, porque eu digo: olha, eu lembrei que o propósito da existência do homem é a glória de Deus. Todo homem existe com esse propósito. O propósito da nossa existência é que Deus seja glorificado com isso. Me lembrei que quando minha filha nasceu, nos seus primeiros dias, nos seus primeiros meses, eu sussurrava no ouvido dela dizendo: Dudinha, você existe para a glória de Deus. E eu dizia para ela: você existe para a glória de Deus. Dudinha, você existe para a glória de Deus. E ela foi crescendo, ela começou a falar. E eu perguntava para ela: Dudinha, você existe para quê? Ela dizia: para a glória de Deus, papai. Ela começou a entender que o propósito da nossa existência é que Deus seja glorificado. E Jesus agora disse para os seus discípulos: olha, meu Pai vai ser glorificado exatamente nisso que eu vou dizer para vocês. E a gente não encontra sentido na vida se a gente não viver o propósito de Deus para cada um de nós. Irmãos, esse microfone, ele foi criado para quê? Ele foi criado para projetar o meu som, não é isso? Para projetar o som do que eu estou falando. O microfone, a pessoa que criou, ele pensou: eu vou criar um aparelho onde a pessoa vai falar e o som vai se expandir. Não é isso? Diga amém. Amém. Olha, uma bola de futebol foi criada para quê? Para ser chutada, para ser usada no futebol. Agora me diga, se eu pego esse microfone, eu pego uma bola de futebol, eu boto num quadro ali, ele está sendo utilizado com a finalidade para que ele foi criado? Não? Não. Porque o propósito dela e o propósito do microfone tem um sentido. Se você não estiver onde Deus quer que você esteja, você não estará cumprindo o seu propósito. E o propósito do homem é glorificar a Deus. Diga comigo: glorificar a Deus. Eu preciso glorificar a Deus. Diga para o seu irmão: você precisa glorificar a Deus. Jesus agora disse: vocês já sabem qual é o propósito. É glorificar a Deus. E como eu posso glorificar a Deus? E como eu posso cumprir esse propósito? Jesus disse: agora eu vou dizer para vocês como vocês glorificarão ao Pai. Jesus disse: meu Pai é glorificado nisto, em que deis muitos frutos, em que você frutifique. É tempo de frutificar, irmãos. Quer glorificar a Deus? Quem quer glorificar a Deus? Então frutifica, irmão.
Então frutifica, e assim você estará glorificando a Deus. E aí, eu comecei a pensar, Senhor, mas de que frutos o Senhor está falando nesse texto? Quais são os frutos que os discípulos, os cristãos, eles precisam executar, ou eles precisam desempenhar, para que o teu nome seja glorificado? Quais são esses frutos? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 3 de Lucas, o verso de número 8, capítulo 3, verso 8. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 8. O próprio Jesus vai dizer: agora vocês me pegaram, viu? Eu procurando, esperando o texto aparecer aqui, o texto não apareceu. Me ajudem. Lucas 3:8 diz o seguinte: produzir frutos próprios de arrependimento, ou manifestem frutos dignos de arrependimento, Jesus estava dizendo. E aí eu comecei a pensar, ô Senhor, que fruto o Senhor está falando? E eu lembrei que a palavra arrependimento é a palavra metanoia. E metanoia é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de mente, é um reviravolta na mente do homem. E qual fruto Jesus está falando nesse sentido? E o primeiro fruto que eu gostaria de destacar são frutos que demonstram uma transformação da mentalidade do homem. Qual é o fruto que glorifica a Deus? Primeiro, fruto que demonstra uma transformação na nossa mente, na nossa maneira de pensar. Lembre-se, irmãos, cada um de nós, um dia entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. E carregávamos conosco, e muitos ainda carregam, uma bagagem de todo tipo de conhecimento que você adquiriu em toda a sua trajetória de vida. E muitas vezes essas bagagens, elas não são deixadas de lado e têm atrapalhado de que nós possamos frutificar para a glória de Deus. E aí eu quero lembrar para os irmãos que o Senhor Jesus está dizendo que nós precisamos de uma nova mentalidade, de uma nova maneira de pensar, ou seja, abandonar tudo que você tinha como bagagem para receber aquilo que o Senhor Jesus tem a lhe dar, a lhe oferecer como melhor para a sua vida. Diga amém. Estamos nós aqui nesse lugar e ficamos pensando, quantos de nós tem se dobrado diante do poder da palavra de Deus? Mas pastor, eu não acho que seja assim. Sim, meu filho, mas a palavra de Deus diz assim. Ah, mas eu acho que assim seria melhor. Ah, mas eu tenho aprendido na escola que assim era melhor. Ah, mas eu aprendi na faculdade com o meu professor comunista que eu deveria pensar assim. Olha, você é uma nova criatura, você é um novo homem, uma nova mulher, e você precisa ter uma nova mentalidade. A mente de Cristo deve estar aí em você, irmão. Abandone tudo e receba esse fruto, o fruto de uma nova mentalidade, um fruto daquele que se dobra diante da palavra de Deus e reconhece ela como única regra de fé e de prática para a sua vida. Não importa o que o seu professor tem dito na escola, a palavra de Deus é a verdade. Fruto que transforma a mente do homem. Como serei um discípulo se minha mente ainda é presa por tudo que eu penso, por tudo que eu quero, por tudo que eu desejo, por tudo que eu aprendi? Jesus disse: abandona tudo isso e tem uma nova maneira de pensar.
aceite, subjugue-se ao poder da palavra de Deus. Esse é o primeiro fruto. E aí eu disse: Senhor, me mostra mais frutos que um discípulo precisa para glorificar o teu santo nome, Senhor. E aí eu encontrei um texto lá em Hebreus, capítulo de número 13. Hebreus, capítulo de número 13. Verso de número 15. Diz assim: assim, por intermédio dele, ofereçam sempre a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que declaram publicamente o seu nome. Ofereça sempre a Deus sacrifícios de louvores, que é fruto de lábios. Qual fruto Jesus está falando? Esse fruto é o fruto que demonstra a transformação no modo em que o homem deve louvar ou adorar a Deus. O discípulo de Jesus, ele é diferente do mundo. Ele tem uma maneira peculiar de louvar ao Senhor, de adorar ao Senhor. Às vezes as pessoas do mundo não conseguem entender e inclusive nos chamam até de doido. Essa pessoa é meio doido, né? Eu sou doido por Jesus, irmãos. Nós temos uma maneira diferente de adorar. E essa maneira diferente de adorar, ela não precisa de um objeto para se dobrar diante dela. Ela não precisa de um lugar específico para adorar ao Senhor. Ela não precisa de uma circunstância, ela não precisa de um meio, ela só precisa de um momento. Ela só quer um momento para que Cristo seja louvado e glorificado por Ele. O discípulo de Jesus, ele não está preocupado com o cenário, ele não está preocupado com o contexto, ele está preocupado em glorificar e louvar o nome do Senhor. Frutos de louvor. Quer glorificar a Deus? Ofereça a Ele frutos de louvores. Ele é guarda de nós, Ele anseia de nós, Ele deseja de cada um de nós frutos dignos de louvores. Antes nos prostrávamos diante de deuses de barro, e agora nos prostramos diante do Deus invisível. Glória a Deus. Eu dizia: Senhor, quais frutos ainda o Senhor poderia trazer ao nosso coração? Eu quero pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia ainda em Gálatas, como foi citado ainda hoje, Gálatas capítulo 5, verso de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, paz, benignidade, bondade e fidelidade. Qual fruto? Um fruto que demonstra uma transformação pessoal, uma transformação no nosso caráter. Se eu quero ser um discípulo de Jesus, se eu quero que o Pai seja glorificado, eu tenho que apresentar frutos que demonstrem uma transformação no nosso caráter, uma transformação pessoal. O pastor Edivan falava vertical. Precisamos, irmãos, demonstrar esses frutos. E aí, pastor, como é que eu posso fazer isso? Você pode, você deve, e o Espírito Santo que habita em você está operando para que você seja transformado dia após dia. É possível, irmão,
Nunca pense que eu nasci assim, eu vou permanecer assim, eu vou ficar desse jeito, eu sou assim mesmo, não tem quem mude. Jesus muda. Jesus nos muda, Jesus nos muda, Jesus muda o nosso caráter, a nossa moral, Jesus nos muda por completo, irmãos. Ele muda a nossa mentalidade, muda a nossa maneira de adorar, e Ele muda o nosso caráter. Ele nos faz ser diferentes, Ele nos faz ser santo. O agricultor está podando, está limpando os ramos, para que eles possam dar mais frutos. Frutos que geram uma transformação pessoal. E por fim, o último fruto está em Efésios capítulo 5, verso de número 9. Frutos que demonstram a transformação na mentalidade, frutos que demonstram a transformação na maneira da gente adorar a Deus, frutos que demonstram a transformação no nosso caráter, na nossa pessoa. E por fim, Efésios capítulo 5, verso 9, que vai dizer: pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade. E esse fruto é um fruto que demonstra uma transformação nas relações interpessoais, sociais, com o próximo. Esse fruto é um fruto que faz a gente, irmãos, ser uma pessoa melhor para com o nosso próximo. Uma pessoa bondosa, uma pessoa honesta nas nossas relações, uma pessoa justa nas nossas relações. Eu me lembro que o pastor estava falando vertical e agora chegou a parte da horizontal. Como você atua. Jesus está moldando os seus discípulos, Jesus está preparando os seus discípulos, e Ele fala desses frutos. Vocês precisam dar muitos frutos, e falamos frutos de uma transformação pessoal, e Ele agora vai dizer: e assim vocês serão os meus discípulos. O Pai é glorificado nisso, que vocês deem muitos frutos, dessa forma vocês serão os meus discípulos. Isso fala de discipulado, pastor Ivan. Fala de discipulado. O discipulado como uma maneira do crente seguir a Jesus, ser um imitador de Jesus, ser mais parecido com Jesus. E agora, a segunda parte do discipulado, a horizontal, a de conduzir vidas a ser parecidas com Jesus. Irmãos, o discipulado, o ser discípulo e fazer discípulo de Jesus, não é simplesmente você sair por aí evangelizando. Pastor, quer dizer que eu não preciso mais evangelizar? Eu não estou falando isso. Eu estou falando que isso não é o ideal de Deus. Deus quer que você faça discípulos. Você vai evangelizar? Amém. Mas o propósito é que você ganhe essa alma para Jesus. Mas não é somente ganhar almas. Não é somente conduzir pessoas a conhecer Cristo. O ideal de Cristo para os seus discípulos é: faça discípulos. Não é uma responsabilidade que você passa para outro. Pastor, eu vou evangelizar e depois eu jogo na sua mão. Presbítero, eu vou evangelizar e depois eu passo para o senhor. Não, irmão. Jesus disse para todos os discípulos: vocês precisam fazer discípulos. É tempo de frutificar. A frutificação pessoal, no seu caráter, nas suas mudanças como discípulo, para que você gere mais discípulos para Jesus. Jesus prepara os discípulos e diz: agora vocês vão. Agora é a hora de vocês fazer discípulo. E Jesus ensinou o modelo. Jesus ensinou o método. Nós queremos inventar a roda, irmão. Nós queremos criar estratégias e métodos. Jesus disse: me imite.
Seja imitador de Cristo, irmão. Seja imitador de Cristo. Discipulado não é evangelização. Discipulado não é somente você pregar para uma pessoa e ganhar ela para Cristo. Mas discipulado é um relacionamento pessoal entre um discípulo mais maduro e um discípulo menos maduro, onde o discípulo mais maduro forja o caráter de Cristo nesse outro discípulo. E não pense que isso é responsabilidade somente do pastor, do presbítero, do missionário. Essa responsabilidade é minha e é sua, irmão. Precisamos fazer discípulos. Todos nós, a igreja missional é aquela que entende que toda ela é responsável na missão. É muito fácil a gente jogar a responsabilidade para o pastor, para a liderança, para o diácono. Ele é preparado, como disse o pastor Edivan. Tem pessoas que aí se acham incapazes. Jesus quer usar pessoas incapazes mesmo. Assim é que ele usou a mim. Incapaz, irmãos. São de vasos quebrados, vasos rachados, que Jesus se utiliza, que Jesus conserta. Jesus quer usar você. Jesus quer usar a mim. É tempo de frutificar. Diga comigo, é tempo de frutificar. Passou o tempo, irmão. Passou o tempo de perdermos tempo. Agora precisamos fazer discípulos. Precisamos ir avante. Precisamos ir para cima. Esse exército não pode recuar mais, irmãos. Esse exército tem que avançar. Esse exército tem que conquistar. Esse exército tem que ir adiante. Em nome de Jesus. Precisamos acordar. Precisamos nos engajar nessa missão. Que Deus, irmãos, em Cristo, possa aplicar essa palavra aos nossos corações. E nós possamos sair daqui com desejo de dar muitos frutos para a glória de Deus. Vocês já receberam muitas palavras durante toda essa festividade. E a única palavra, irmão, que foi a mais falada, precisamos frutificar. Fica com essa palavra. Que o Espírito Santo possa remoer isso no seu coração. Eu preciso dar fruto. Eu preciso dar fruto. Eu preciso dar fruto para a glória de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Continue orando por nós ali no campo de Caruaru, em nome de Jesus.